Disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento, Unidade 4, intitulada Educação Dialógica e Problematizadora como Instrumento de Alfabetização de Crianças, Jovens e Adultos. Tópicos desta aula: Princípios da Educação Libertadora de Paulo Freire, Método Paulo Freire, Contribuição do Pensamento de Paulo Freire. Objetivos dessa aula seria compreender os princípios da educação dialógica e problematizadora que norteiam o pensamento de Paulo Freire. Primeiramente, nós vamos tratar dos princípios da educação libertadora de Paulo Freire. O primeiro princípio seria a educação como prática de liberdade, ou seja, a educação popular e libertadora. O pensamento de Paulo Freire trouxe a superação da concepção bancária da educação quando formula as bases para a educação libertadora, ou seja, Paulo Freire defende que o aluno não é um papel em branco, em que o professor deveria depositar conteúdos descontextualizados e desconexos. Ele defendia uma educação como prática da liberdade, fundamentada na teoria da ação dialógica, que substituiria o autoritarismo presente na escola tradicional pelo diálogo democrático nos diferentes espaços de vivência e aprendizagem. E essa educação libertadora teria que prioritariamente desenvolver a criticidade e a desalienação, superando, através dessa consciência coletiva e crítica, a ideologia da opressão. Essa educação seria problematizadora e desafiadora. Por isso, para Paulo Freire, problematizar na perspectiva freiriana é exercer a análise crítica sobre a realidade das relações entre o ser humano e o mundo. Na fala do próprio Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Um outro princípio de Paulo Freire é a importância do diálogo como fator preponderante na mediação do educador e educando. Esse é um princípio fundamental no pensamento freiriano, que é a questão do diálogo no processo educativo. Para ele, esta atitude dialógica permite a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo e, dessa forma, poder transformá-lo. Segundo Freire, é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e seus métodos voltados para a transformação da realidade objetiva desses alunos. Nessa perspectiva, os professores e os alunos trazem nessa relação a potência da transformação. Então, para Freire, o diálogo é a construção teórica, atitude e prática pedagógica. O amor também é fundamento do diálogo, diz Paulo Freire. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não é possível o diálogo. Mas não se trata, segundo o autor, de um sentimento ingênuo ou romântico de afeição. Ele se caracteriza por relações autênticas de respeito, tolerância e empatia entre pessoas que compartilham ideias na busca da humanização. Para ele, o diálogo só é possível com humildade, pois enquanto existe o sentimento de que cada um acredita ser superior ao outro, esses não podem tornar-se companheiros de transformação do mundo. O processo educativo, outro princípio, é que o processo educativo deve ter como foco o conhecimento pelo educando, ou seja, o educando é o sujeito da aprendizagem, não o mero objeto do conhecimento. Segundo Freire, vivenciar a liberdade e construir o pensamento crítico requer que as palavras trabalhadas nas instituições escolares não sejam apenas palavras da escola, mas palavras da realidade. O conteúdo da escola tem que estar articulado com o conteúdo oriundo das diferentes realidades em que os alunos estão inseridos. Então, para ele, a educação deveria ser crítica, emancipadora e consciente. Para Paulo Freire, é preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos adaptada ao fim que se persegue, ou seja, permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com outros homens relações de reciprocidade e, diante disso, fazer cultura e história. Então, compreendendo estes princípios, como Paulo Freire defendeu, como é que ele materializou esses princípios na escola? Qual o método defendido e elaborado por Paulo Freire para o processo de alfabetização, em particular dos jovens e adultos? Segundo Plácido e Souza, Paulo Freire desenvolveu um método em que a dialética
é fortemente empregada no processo educacional de alfabetização de jovens e adultos. Em seu método, há ainda a aplicação da comunicação como fator de grande relevância. Freire lança a mão da comunicação enquanto diálogo, de construção do saber e do conhecimento, e declara que este é o encontro de sujeitos interlocutores que procuram a significação do significado. Freire retrata que o método compreende ainda o repensar o pensado, e diante de tal atitude ética humilde e de se colocar a serviço da educação, fazendo o ato de ensinar e aprender uma arte de humanizar. Então, Freire evidencia que este método de ensino e aprendizagem destitui o burocrata da mente e reconstrói caminhos. Mas como ele materializou isso em forma de método? Ele organizou esse método em fases. A primeira fase seria o levantamento do universo vocabular do grupo. O que significa isso? Freire desenvolveu um método em que a ação cultural tem papel significativo na medida em que amplia o conhecimento e parte do mundo cultural e social do alfabetizando, percebido por ele como um sujeito comprometido com as transformações que geram a liberdade. Por se tratar de uma metodologia voltada às questões do ensino-aprendizagem, Freire vai além e destaca que o comprometimento do educador é fundamental para que o alfabetizando perceba a realidade a qual ele se insere e, partindo de tal pressuposto, faz uso da consciência de forma crítica para mudar a realidade. Por isso que o universo vocabular é o ponto de partida do processo de ensino ou da alfabetização. Então, esse primeiro momento aqui para Paulo Freire, o professor ele deve, através de uma roda de conversa, uma roda informal, conhecer os seus alunos, a realidade em que ele está inserido, as suas vivências e experiências. E, através dessa conversa, fazer o levantamento do que ele vai chamar da segunda fase, que seria a seleção de palavras dentro do universo vocabular, que ele chama de palavras-chave. Aqui nessa aula, nós iremos tomar como exemplo uma sala de aula em que os alunos vivem numa comunidade ou uma favela, ou numa periferia, e que durante a roda de conversa, o professor percebe que surgem palavras como povo, tijolo, favela, rede, pipa, alegria, roça e governo. Essas seriam as palavras-chave que surgiram durante a primeira fase, que seria a fase de pesquisa do universo vocabular. Esta seleção de palavras deve ser submetida aos seguintes critérios. O primeiro critério seria o da riqueza silábica. Então, você percebe aqui que nós temos palavras que têm riqueza silábica. O segundo critério seria o que sejam das dificuldades fonéticas. As palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua e colocar-se na ordem de dificuldade crescente. Então, vocês percebem aqui que nós temos palavras com dificuldade fonética menor, por exemplo, povo. Nós temos aqui alegria, tijolo, por conta do J, né? Com uma dificuldade fonética superior. O terceiro passo seria o terceiro critério do conteúdo prático da palavra, o que implica procurar o maior compromisso possível da palavra numa realidade de fato social, cultural e político. Para Freire, a palavra tem que ter um olhar significativo para o sujeito. Dentro desta perspectiva, será de suma importância o levantamento das palavras consideravelmente relevantes na vida do mesmo. A terceira fase seria a criação de situações existenciais típicas do grupo com a qual se trabalha. Então, por exemplo, assistir um filme, elaboração de histórias priorizando a realidade dos alunos, roda de conversa sobre o cotidiano dos alunos, relato de experiências. Estas situações desempenham o papel de desafios apresentados aos grupos. Trata-se de situações problemáticas, codificadas, que levam em si elementos para que sejam decodificados pelos grupos com a colaboração do professor. Uma palavra geradora pode englobar a situação completa ou referir-se somente a um dos elementos da situação. Então, selecionadas palavras geradoras, que é a segunda fase, criam-se situações nas quais são colocadas as palavras geradoras em ordem crescente de dificuldade.
Essas situações funcionam como elementos desafiadores dos grupos. Esse debate torna possível que os educandos se apropriem das situações conscientizando-se delas. Saindo dessa terceira fase, você tem a quarta fase, que seria a elaboração de fichas indicadoras que ajudam os coordenadores e os professores do debate em seu trabalho. Então, nós temos aqui a palavra tijolo, polvo, roça e rede, que são aquelas palavras que foram observadas na segunda fase. Essas fichas deverão simplesmente ajudar os professores. Ela não é uma prescrição rígida e imperativa. A ideia é a visualização e não a memorização das palavras geradoras. O professor deve proporcionar que o aluno associe a palavra à situação representada e à realidade. Então, a relação entre as palavras e a realidade dos alunos. A quinta fase consiste na elaboração de fichas nas quais aparecem as famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras. Então, aqui nós temos exemplo, a palavra polvo e a palavra favela. A palavra polvo foi desmembrada em duas famílias silábicas, e aqui nós temos a família, aqui do P, e a família do V. E aqui o segundo exemplo, favela, que seria também retirada dessas palavras, desse exemplo, dessas palavras geradoras. Então, uma vez elaborado o material em forma de dispositivos ou cartazes, constituídas equipes de supervisores e de coordenadores, devidamente treinados nos debates relativos às situações já elaboradas e de posse de suas fichas indicadoras, começa o trabalho efetivo da alfabetização. A palavra escrita é relacionada com a imagem. A partir daí, a palavra é separada em partes menores, ou famílias silábicas ou fonéticas, que compõem a palavra. O momento mais importante é a apresentação das famílias silábicas e depois a descoberta dos sons. O grupo passará a síntese oral e a combinação das sílabas. Então aqui vocês estão vendo outras palavras que surgiram da palavra povo. Enfim, o método Paulo Freire propõe e estimula a inserção do aluno iletrado no seu contexto social e político, despertando a cidadania e a transformação. Diante de tudo isso, quais seriam as contribuições do pensamento de Paulo Freire? Crítica à educação bancária e no movimento de superação pela formulação de uma educação libertadora. A educação bancária, que tem por referência as teorias tradicionais do currículo, compreende os estudantes como os depósitos vazios a serem preenchidos por conteúdos do conteúdo exclusivo do professor. Nessa concepção, o estudante é percebido como alguém que não sabe. A curiosidade e a autonomia vai se perdendo na produção do conhecimento, uma vez que o conhecimento é narrado pelos professores como algo estático, acabado. Para Freire, que possibilita a ação livre, criadora e determinadora das condições de existência, é o desenvolvimento da consciência capaz de aprender criticamente a realidade. Por isso, ele critica esse tipo de educação, que não permite a formação de consciência crítica. Libertar, para Paulo Freire, é humanizar o indivíduo. A outra contribuição seria o estímulo ao debate acerca da alfabetização, em particular de jovens e adultos. Então, Paulo Freire coloca no debate a importância da sociedade pensar uma educação diferenciada e eficiente para uma grande parcela da população brasileira que não foi escolarizada no tempo correto. E essa educação tinha que partir das reais necessidades e vivências dos alunos. A outra seria a organização de um método para a educação de jovens e adultos e a defesa de uma educação popular e um ensino baseado na dialogicidade, mediação e emancipação. A educação popular, aliada ao método Paulo Freire, tinha um papel fundamental na sociedade brasileira na década de 60, momento em que a população se encontrava tão carente de conhecimentos e prestes a se libertar para o mundo. As práticas pedagógicas usadas, segundo a fala de Paulo Freire, o sujeito deveria ser educado de dentro para fora, e isto seria um sinal de libertação do homem. Então, são essas as contribuições que Paulo Freire coloca para a educação brasileira, em particular para a educação de jovens e adultos. Então, nesse sentido, a educação preconizada por Paulo Freire tem na escola e no ensino a mediação necessária para a transformação das mentalidades do sujeito.
Segundo Freire, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Aqui algumas referências e bom percurso.